É isso, voltamos a falar sobre a reforma tributária que foi aprovada nos 2 turnos na Câmara dos Deputados. E para falar sobre a aprovação, nós recebemos agora o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Governador, muito bom dia ao senhor, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Bom dia, Paula. É um prazer estar aqui novamente com vocês e com todos aqueles que nos acompanham nesse momento, nessa sexta-feira, após essa votação aí, independente do conteúdo, né, Paula? Mas uma votação histórica, porque essa história de falar que vamos fazer uma reforma tributária no Brasil, ela tem mais de 3 décadas e quando se vota, independente do que se votou, mas é um dia histórico sim para o nosso Brasil. Governador, e vamos falar muito sobre esse assunto ainda hoje no Jornal da Manhã. Governador, muitas foram as discussões nesses últimos dias, mas há quem acredite que precisaria de mais discussões ainda antes da reforma ser aprovada e queremos essa análise do senhor. Como o senhor vê essa aprovação aqui para o Brasil? É um retrocesso ou é um avanço? Olha, Paula, precisaria sim de mais discussão, mas é um projeto de lei que passou pela sua primeira fase. A aprovação, ela se dá depois, agora, no seguir para a próxima etapa, que é no Senado Federal. E eu tenho absoluta convicção que no Senado Federal poderão ser debatidos com mais tranquilidade, com mais serenidade e, acima de tudo, Paula, com mais profundidade todos os temas. Mas nós temos que reconhecer, e eu falei isso aqui na Jovem Pan, e falei em muitas oportunidades que eu tive de abordar sobre essa reforma tributária, que conceitualmente todos nós brasileiros, a grande maioria que entende um pouquinho desse tema, sabe que é importante mudar esse sistema tributário do nosso país. Porém, nós precisamos conhecer o texto. Porque todo mundo estava apoiando, uns eram a favor, alguns eram contra, mas a maioria a favor. Mas qual o texto? Apareceu aí uns 10 dias atrás um texto, ele recebeu muitas críticas, eu mesmo critiquei alguns pontos, só que eu não apenas critiquei, mas eu fui lá para dentro do Congresso Nacional, fiquei naqueles corredores ali, falei algumas vezes com o relator Aguinaldo, que sempre muito gentilmente atendeu a mim e a todos que acredito que o procuraram, e na última hora foram feitas algumas modificações. Eu acredito que o texto não é ainda um texto ideal, não é um texto perfeito e talvez não venha a ser, mas eu acredito que é um texto que já aponta para um caminho que possa ser melhor lá na frente e nós temos que garantir que no Senado, nessa profunda discussão que nós acreditamos que o Senado vai fazer, que não se permita aumentar a carga tributária para o cidadão brasileiro. Amanda Klein. Governador, bom dia. Acho que já tem até um trecho na reforma tributária que deixa isso bem claro, né? Para haver aumento da carga tributária. Agora, pelo que eu estou entendendo, o senhor vê não como ideal o texto, até porque em política se diz que o ótimo é inimigo do bom, mas, de qualquer forma, é um avanço importante em relação ao que nós temos. O que ainda é preciso das suas mudanças, suas propostas de mudanças colocadas desde o início ao relator, o que o senhor ainda vai batalhar para mudar? Olha, Amanda, nós temos que reconhecer que teve sim alguns avanços. Tem muita gente aí criticando que no Brasil, assim, quanto mais rasa é a discussão, parece que mais esse argumento ele corre nas redes sociais. Pouquíssimas pessoas compreendem com profundidade o atual sistema tributário brasileiro e compreendem ainda com menos conteúdo aquilo que foi aprovado lá no Congresso Nacional. Mas se a gente olhar para o atual sistema tributário brasileiro, vou dar como exemplo, a gente fica discutindo conceito, tem que ir na prática. Vou dar um exemplo aqui, no estado de Mato Grosso, o meu regulamento do ICMS tem 1.200 artigos, isso é a média do Brasil. Imagina um regulamento com 1.200 artigos, isso é uma loucura, gente. O regulamento do PIS e COFINS tem mais de 800 artigos. Então, esse caminho da simplificação é muito bom. Nós tivemos no início, na primeira proposta, a tributação da cesta básica, foi muito debatido lá dentro do Congresso. Eu cheguei a fazer um documento, circulei na imprensa nacional e lá com os deputados, mostrando no meu estado quanto que aumentaria a carga tributária na cesta básica e quanto que isso impactaria no preço dos alimentos. O relator acolheu esse pedido, não meu, mas de muita gente também, e a cesta básica não foi tributada e vai ser definida em lei complementar o que é cesta básica. Tem estado aí que salmão está na cesta básica, então vamos ter que ter razoabilidade dentro daqueles itens que são consumidos pela grande maioria dos brasileiros. Tem coisas para melhorar? Tem. Existe um ponto ali que está deixando ontem à noite no grupo de governadores, eu vi muitos desconfortáveis com relação à composição daquele conselho confederativo lá, que vai cuidar
dessa centralização das receitas e depois da distribuição disso para os estados. Eu acho que é um ponto importante, sim, mas não determinante, porque esse conselho ele não vai ter poder de decidir. As decisões vão ser tomadas na legislação e depois esse conselho é um executor daquilo que vai ser definido, mas é um ponto que eu percebi, Amanda, que pode ser melhorado. A competitividade da pequena e média indústria. Isso é muito importante, principalmente nas regiões centro-oeste, norte, nordeste, mas é uma boa discussão que nós poderemos ter lá no Senado, porque lá são brasileiros que estão investidos nessa condição de senador, a grande maioria com uma boa maturidade, já ocuparam importantes cargos na vida pública, ou mesmo que não. E eles vão poder aprofundar mais nesse tema e garantir que a pequena e média indústria brasileira não sofra aí com os fins dos incentivos fiscais, principalmente do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte do nosso país. Eu acho que foram pontos positivos. O texto aprovado é muito melhor do que o texto apresentado há 10 dias atrás e poderemos avançar, se Deus quiser, ainda mais lá no Senado Federal e ter uma legislação que ajude o Brasil. Acabe com a burocracia, que perca a burocracia, que perca os sonegadores, né, que eles tenham uma perda grande aí e que o Brasil ganhe, que todos nós possamos ganhar com essa simplificação tributária, né, no novo sistema que está sendo criado. Governador Mauro Mendes, agora a pergunta de Fernando Capês. Bom dia, governador. Uma das críticas que se faz a essa reforma tributária seria que, no sentido de que os estados perderiam sua autonomia, ficariam na dependência de uma proposta mais centralizadora, e que muitos municípios, principalmente mais industrializados, vão ter sensíveis perdas de arrecadação. O Senado, como o senhor disse, é a casa que representa os estados. O senhor acha que pode haver um debate mais profundo com relação a esses temas e que na Câmara essa aprovação em 2 turnos seguidamente teria sido um pouco apressada? Olha, que foi um pouco apressada, né, Fernando? Não tem como dizer que não foi. Porém, né, a gente também tem que reconhecer o seguinte, gente, esse tema, né, é um tema que parece que, já viu quando você quer ficar livre dele, tanto falar que vai fazer reforma, tanto falar que vai ser reforma. Então, nós temos que tirar algumas lições positivas disso. Primeira lição positiva, está claro para mim, para você, acredito, e para todos os brasileiros, que quando a Câmara, o Congresso Nacional, quer votar alguma coisa, eles dão um jeito e votam. Então não vem falar, tá difícil votar, tá difícil construir consenso. Para que um tema mais complicado do que esse e colocou um texto, 10 dias depois votou em 2 turnos. Então basta o presidente querer. Então, se da agora para frente não votar nada mais nesse país, ou pouca coisa, é porque o presidente da casa, porque a Câmara Federal ou o Senado Federal não quis votar. Então, a primeira grande lição que a gente fica é podermos cada vez mais cobrar, porque tem muitas leis importantes que precisam ser atualizadas, melhoradas nesse país. E essa questão do Conselho Federativo, Fernando, eu particularmente acho uma grande bobagem de alguns governadores, dando a ela uma importância gigantesca. Cara, vamos lá, eu aqui no meu estado, eu nem sei direito o nome da minha subsecretária de Receita, que cuida da arrecadação. Que a autonomia de um governador, de um prefeito, de um presidente, não está na hora de arrecadar. Porque na hora de arrecadar, você vai fazer isso de acordo com regras, de acordo com a legislação. E é o sistema parametrizado que vai fazer isso. As notas fiscais são todas eletrônicas. Então, não existe uma discricionalidade, uma autonomia do governador na hora de fazer a arrecadação. Vai se arrecadar de acordo com a legislação aprovada aqui na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Agora, na hora de gastar, de aplicar o dinheiro público, o gestor, né, o chefe do executivo, seja o presidente, governadores ou prefeitos, eles têm sim a autonomia que lhes são conferidas pela legislação de escolher, ora, vou fazer essa escola, não aquela, vou investir em saúde, eu vou construir uma estrada, eu vou asfaltar um bairro. Então, essa discricionalidade, essa autonomia não foi mexida. Então, ficar brigando por um conselho, eu vejo que muitos estão dando aí uma atenção gigante, mas eu particularmente vejo que é uma discussão que na prática não significa muito. Governador, em algumas horas foram feitas algumas concessões para o agronegócio, né? O setor vinha reclamando bastante, mas o senhor já conseguiu observar algum ponto que possa ser positivo para o agro, já que o estado do senhor é um estado muito importante em relação ao agronegócio? Tiago, inicialmente nós temos que ver o seguinte, essa simplificação tributária, ela é muito boa para todos nós brasileiros, para a economia, porque hoje ninguém sabe
verdadeiramente o quanto de imposto você paga quando você compra um produto. Por quê? Porque os impostos eles estão por dentro do preço e eles se acumulam na cadeia. Quando um cara fabrica uma pecinha que vai para um outro, que monta, e aquilo tem uma cadeia longa até um produto chegar dentro de uma empresa, chegar dentro da casa de todos nós. Então, essa simplificação tributária e a não cumulatividade, ela será importante, porque aí todos nós brasileiros vamos enxergar, quando você comprar uma camisa, comprar um blazer, comprar qualquer produto, vai estar lá claramente qual o imposto sobre o consumo que você vai estar pagando. E aí nós vamos ver o tamanho do Estado brasileiro e vamos cobrar mais dos políticos brasileiros para que torne esse Estado mais eficiente. Aliás, né, Tiago, nessa reforma nós discutimos aí receita, tributação e a eficiência do Estado e a qualidade do gasto do Estado brasileiro. Acho que é a grande discussão que nós temos que ter nesse país, porque não há dinheiro que dê quando você gasta mal. Então, nessa reforma, teve sim, acho que alguns ganhos positivos, uma parte do agronegócio, né, parece que até 3.600.000 ficou isenta. A isenção da cesta básica, muito importante, porque hoje existe uma tributação muito desigual. No meu estado, a carne, nós cobramos 2% de ICMS, aqui em Mato Grosso, vai ficar 0%. Tem estado que cobra 7%, tem estado que cobra 12%, tem estado que cobra 4%. Então, no Brasil inteiro, aprovada essa reforma, entrando em vigor, né, vai ser 0%. Alguns itens da cesta básica que vão ser definidos em lei complementar, porque também não há que se imaginar que numa Constituição de um país vai ter a definição do que é cesta básica. Então, eu acredito que vai ter essa definição e são ganhos importantes. O agronegócio, ele teve uma redução que inicialmente estava proposta de 50% da alíquota básica que vai ser definida, estima-se que é em torno de 25%, e agora vai ter uma redução de 60% dessa alíquota básica, permitindo ao produtor fazer crédito e débito. Então, ele não vai pagar, né, 10% aí aproximadamente, né, daquilo que ele está vendendo. Ele vai compensar todos os créditos das entradas, dos insumos, dos adubos, de tudo que ele comprou, e na hora que ele vender, vai ter o débito e crédito, ele vai pagar uma carga pequena. Agora, Tiago, todos nós brasileiros temos que contribuir. O agronegócio é muito importante, Tem que ter uma tributação mais baixa, porque alimentos, porque exporta, tem. Mas, de alguma forma, todos os setores, todos os brasileiros têm que contribuir, porque se alguém não pagar nada... Bom, nós perdemos o áudio do governador Mauro Mendes. Governadora, agradecer a participação do governador Mauro Mendes, governador de Mato Grosso, ao Jornal da Manhã de hoje, falando sobre a aprovação da reforma tributária.